Olá, muito boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre em nossos corações. Vamos chegando, gente. Sexta-feira, dia 27 de novembro. Deixa eu só me ajustar aqui. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. Boa noite, Karina, Karen Cristina Raps, Vivica Viviane, Lucia Pastorelli, boa noite. Vanilda, como é que você está? Odete Barrote, com esse sobrenome. Noemi Gonçalves, Rosa Rodrigues, Lu Salles, Lori Maixinha Linda, Gisele Mâncio, Maria Virgínia, deixa eu ver aqui mais. Mara Furla Neto, Rosimeire Antunes. Vamos lá. Rosane Soares de Aracaju, Marta Cristina. Gente, escreve as localidades aqui para eu saber. Faustino Lima, boa noite. Marlene Mendes, Marta Cristina de Mauá. Rosana Soares é a primeira dama de Aracaju. Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem, me ouvindo bem? Está tudo certinho, né? Sueli Ferreira de Paraisópolis, sul de Minas Gerais. Estivemos juntos com uma família agradabilíssima do Bruno, seu Geraldo, dona Neuza, né? E a esposa do Bruno. Rosimeire Antunes é de Osasco, Roseli Benini. Vamos lá, Vanilda, não sei se ela é de Bertioga, mas se ela é de Ribeirão Pires. Lori Baixinha, do Rio Grande do Sul. Karen Cristina Rappers, de São Bernardo do Campo, né? Vamos lá, aí o pessoal está chegando, vamos esperar o pessoal chegar mais um pouquinho e nós vamos começando, tá? Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Henrique Botário, sou médium de psicografia, onde eu e a nossa equipe realizamos sessões de psicografia desde o norte do Brasil até o extremo sul, né? É um prazer, mas infelizmente nessa pandemia estamos todos parados, né? Boa noite, Luiz Fernando Silva. Esse Luiz Fernando é o Luiz Fernando que eu estou pensando? Vamos lá. Cristiane Silva, boa noite. A Cristiane Silva, boa noite de novo. Valinhos, a Cristiane Silva é de Valinhos. Rosa Rodrigues é de Santos. Dalva Santos de Taquari. Olha, Taquari, eu psicografo lá, amo Taquari. Noemi, Apiaí, interior de São Paulo. E vamos lá. Muito bem, gente, hoje o tema é quente, o tema é bom, né? E hoje, para falar um pouquinho dessa live, nós vamos ter. Ó, já tá ouvindo? Vamos lá, vai ser bom o negócio hoje, hein? Hoje nós vamos estar recebendo ele, o pai de santo, o amigo Aristeu Barrote, de Campinas, né? E eu vou fazer que nem o Jô Soares. Não deu certo, eu vou fazer de novo. Muito bem. Maria Fernanda Pinho, do Rio de Janeiro. Denise Alves de Ramos, de São Bernardo do Campo, nossa querida amiga, né? Faustino Lima, Marcelo. Ah, o Marcelo, meu amigo de infância. Como é que você tá, Marcelo? Ele mesmo, acho que é. A foto tão pequenininha. Muito bem, amigos. Então, sem muitas delongas, ele que é o nosso querido amigo, nós psicografamos, ele preside, é fundador de um centro em Campinas, chamado TED, Templo Espiritualista Dr. Hams, tá? E ele também, lá também funciona um, um outro centro, que eu esqueci o nome agora, mas ele vai falar, tá? Então, e hoje o tema é Me Fizeram Macumba. E agora? Né? Nós vamos conversar bastante sobre isso. Nós vamos explicar também sobre o ponto de vista da Umbanda, tá? O que a Umbanda fala, o que a Umbanda defende.
e vamos também falar sobre o que o kardecismo, ou melhor, dizendo, o que o espiritismo fala sobre tudo isso, tá? Então, gostaria de dar uma boa noite para o meu querido amigo, irmão, que eu tenho a honra de sempre poder estar psicografando na casa dele, Aristeu Barrote. Boa noite, Aristeu! Boa noite, Henrique. Boa noite a todos que estão nos assistindo agora. Que nosso querido Pai Oxalá abençoe a todos vocês. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de juntos estarmos aqui, tá bom? Imagina. Eu gostaria de estar continuando dando boa noite para as pessoas. A Rosinei Santos, a Roberta Cantelli, que é minha amiga, que também é do Lelê, né? Ela é minha vizinha, né? Filhos de On, a Rosinei está falando que é de Campinas. Sim, né? a Rosinei deve ter do TED. A minha querida amiga Sol Rosa Monteiro, que estamos ali na batalha da campanha de Larilar. Campanha essa que no dia 21 passado, amigo, fez 6 anos ininterruptos que nós auxiliamos as famílias carentes, né? Amém, amém. E eu e ela estamos aí na labuta, né? Logicamente com a ajuda de todos vocês, né? Aristeu, vamos lá. Antes de começarmos, Aristeu, eu gostaria de fazer uma enquetezinha aqui com o pessoal. Olha, nós estamos chiques, tô aprendendo a ficar moderno, vai aparecer aqui embaixo. Olha, fui eu que olha só. Olha, cadê meu dedo que eu não consigo? Aqui. Olha aqui, ó. Olha, é daqui para cá. Você acha que alguém já fez macumba para você? Responda para nós aí agora. Antes de nós começarmos, vão respondendo aí, que aí o Aristeu, daqui a pouco nós vamos responder algumas perguntas. Camila Beatriz, boa noite, querida, da Praia Grande. Enquanto a enquetezinha está aí, você acha que alguém fez macumba? Marcelo Alexandre, boa noite. O pessoal está chegando, Aristeu. Maria Lúcia Brusadin, boa noite. Então vamos lá, tem uma enquetezinha aqui. Você acha que alguém já fez macumba para você? Né? Aristeu, explica para nós, que eu também estou curioso, tá? Explica para nós o que é uma macumba, o que não é, como é que funciona, os seus artifícios, que daí depois que você falar, eu falo sobre o ponto de vista da doutrina espírita, e logicamente que eu vou te cortando, porque você me conhece, e nós vamos interagindo. Eu falo bastante. Fica à vontade, fica à vontade. Mais uma vez, boa noite a todos que estão chegando agora. Bom, macumba, já vamos cortar logo de início todo e qualquer preconceito ou julgamento, porque macumba nada mais é do que um instrumento feito de madeira ou de bambu. É um reco-reco, ok? Já vamos começar por aí. Para quem ainda tem alguma dúvida sobre isso, assiste uma outra live que eu e o Henrique a gente fez falando sobre este tema, tá? Tá no YouTube. Bom, agora entrando no assunto em que as pessoas falam que é macumba, mas na verdade o nome verdadeiro seria magia, feitiçaria, encantamento, né? A magia existe, sim, da mesma forma que a eletricidade, a luz existe. Na Umbanda, que é o que eu irei abordar nessa noite, diferente das outras religiões similares, né, como Candomblé, Quimbanda e assim por diante, eu vou falar apenas só sobre a Umbanda. A magia, ela existe e ela pode ser voltada para 2 polos, o polo positivo e o polo negativo. Tudo vai depender do emissário, quem está enviando essa magia, quem está conduzindo, qual que é a intenção? É para abençoar ou para maldiçoar? E a gente ouve muito, Henrique, aquela frase do pessoal falando, magia branca, magia negra, né? Porque seria aquela macumba boa e a macumba má. Tá? Tanto é que acabaram de perguntar aqui, a Karen Cristina Raps falou assim, você é da macumba, você é da Umbanda branca? Né? Eu sou da Umbanda tradicional. Você tem isso a ver? Foge um pouquinho, porque nós temos atabaque, nós utilizamos o agogô, que isso vem mais de religiões afro-brasileiras, né? Trazidas durante a escravidão. Aqui a Umbanda que nós frequentamos, que nós realizamos, vivenciamos, é uma Umbanda tradicional.
tá? A gente segue a linha de Zélio de Moraes, só que acrescentando alguns elementos, como atabaque, entre outros. Aqui nós fazemos oferendas também. As oferendas que nós fazemos, que envolve magia, são para homenagear, para agradecer alguma bênção, algum feito que nós acreditamos que foi através dos orixás, dos santos, de todas as entidades de luz, benfeitores, que comungam junto com a gente. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Agora é minha. Ok. Quando você faz as oferendas, você coloca lá um monte de coisa. Esses espíritos, eles não comem materialmente, porque isso é matéria e os espíritos não são uma semimatéria, mas para não confundir a cabeça da pessoa, vamos falar que matéria e não matéria, só para ficar bem claro, tá? Se eles não se alimentam disso, por que isso, então? Ok. Se a gente for pensar por esse princípio dessa pergunta, quando a gente vai no cemitério levar rosas, flores para um ente querido, ele já se foi. Vai utilizar daquilo? Não. Uma boa colocação. Né? A mesma coisa na Igreja Católica. Quando a gente vai na Igreja Católica, acende a vela. Porém, como a gente sabe que tudo é energia, tudo vibra, então na oferenda, cada elemento, além da simbologia ritualística que ali possui, nós acreditamos que todos eles vão fazer parte de um conjunto, de um todo, que vai reverberar uma só vibração, vai potencializar aquilo que nós estamos realizando. Ou seja, a magia, a oferenda, né? Pedindo a cura, pedindo paz, pedindo proteção, agradecendo por uma bênção, agradecendo por um livramento. Tudo é se utilizado nesse sentido. O santo, a entidade em si, no plano astral, não vem se alimentar do físico, mas utiliza dos recursos energéticos para poder movimentar e trabalhar no astral. Sim. Deixa eu deixar um negócio bem claro aqui para as pessoas que estão vendo algumas perguntas. É o seguinte, gente, Umbanda, Quimbanda, Candomblé, tá? São diferentes. São diferentes. A Umbanda não trabalha com sacrifícios de animais. Então, nem adianta vocês perguntarem sobre sacrifícios de animais, porque isso não é de outra ossada. E a gente não tem ninguém aqui do Candomblé para defender a sua tese. Então, nós não vamos falar sobre isso, porque não tem nada a ver com Umbanda. Tá bom? Uma coisa muito importante, Henrique, é assim, independente o segmento religioso, Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Igreja Católica, Evangélica, enfim, independente o segmento, tudo vai ser diferenciado de acordo com a moralidade dos que frequentam e principalmente de seus dirigentes. Então isso é muito importante. Com certeza. Eu gostaria de dar uma boa noite muito especial para uma pessoa que está nos assistindo, e se eu passasse batido de falar sobre ela, eu seria, assim, muito infeliz. Está aqui conosco, assistindo conosco, uma senhora chamada Neuza Barbosa Conceição. Para você saber a influência dela na minha vida, quando eu comecei a manifestar ostensivamente a mediunidade com 9, 10 anos, que eu fui para o Centro Espírita Semente de Jesus, foi ela que me acolheu. E eu tenho amizade com ela, 9 anos eu tinha. Eu tenho amizade com ela, então, há quase, ou mais do que 38 anos. Eu até tenho a liberdade de chamar ela de mãezinha. E ela, para mim, ela é a minha mestre, ela é a minha orientadora, ela é a minha consciência sã. Né? Então, eu gostaria de dar uma muito boa noite para a dona Neuza, que está aqui nos assistindo. Tá? E gostaria também... Manda um beijo para ela, o mínimo que você pode fazer. Manda um beijo para ela. Beijo! Muita axé na sua vida, viu, Neuza? Neuza. Eu gostaria também de mandar uma boa noite para o Eduardo Caldeirão. Ele é de Rio Claro. Boa noite, Eduardo, né? Estel, tudo bem, vamos lá. Marília Saquel Sulunski, boa noite. Vera Lúcia, boa noite. Minha filha do terreiro. Ah, é?
Opa! Tá todo mundo em peso assistindo. Todos muito bem-vindos. Então, olha só, Aristeu, uma coisa que é muito interessante também, que nem, por exemplo, você falou, tá, nós vamos tocar no assunto da macumba, tá, gente? Vem macumba, e agora? O que eu faço? O que eu ajo? Só que eu acho que antes de nós entrarmos propriamente na temática, eu acho que é interessante explicar algumas coisas para as pessoas, porque nós somos feitos de crença. E a crença, ela é potencializada pela fé ou pelo medo. Né? Porque se você crê que aquilo ali vai te fazer um mal, por mais que ele não faça, ele vai fazer um mal tremendo, porque você criou uma crença naquilo, né? Então, antes de nós entrarmos na temática mesmo, é interessante explicar algumas coisas. Você falou com os espíritos, né? Os elementais estão envolvidos na Umbanda também, não estão, Aristeu? Os elementais? Estão, né? Sim, sim. Então, o que acontece? Tudo bem, essa é a Umbanda bonitinha, a Umbanda limpinha, a Umbanda legal, que é todo aquele carinho de branquinho, bonitinho, os pretinhos velhos, que só faz bem, que só ajuda. Mas e quando tem um trabalho, Aristeu, que você percebe que aquele ali é muito denso, pela própria plástica dele, você percebe que o negócio é denso, que o negócio é pesado. Às vezes você vê foto de gente ali com um punhal no meio, caixãozinho, velas em formato de corpo. Muito tenebrosa. Eu acho, me corrija se eu estiver errado, os espíritos, eles não se alimentam daquilo, mas eles tentam sugar a energia daquilo, não tentam? Eles tentam se alimentar daquele fluido que gera um certo fluido, né? E o tocar, Aristeu, que nem, por exemplo, um trabalho, uma macumba bonitinha lá, legal, tá lá, eu fui lá, peguei 20 centavos, eu tinha uma nota de 20 reais, eu peguei, eu tomei um pouquinho lá. Se nós sabemos se é dos espíritos bons, pelo que você me falou uma vez, eles não se incomodam, né? Agora, os espíritos, vamos chamar de trevosos ou ignorantes, tá? Quando você mexe num trabalho desse, você pode se complicar espiritualmente, não pode no sentido de obsessão? Toda ação tem uma reação. Porque você vai gerar uma raiva neles, né? Sim, toda ação tem uma reação. Se você acaba mexendo em algo que não é seu, você já está errado. E por acaso você mexe em algo que não é seu e que alguém fez ou queria aquilo com muita vontade, com muita intenção, tenha certeza que o dono daquilo, ou para quem foi entregue, não vai gostar que você ou qualquer outra pessoa ponha a mão, mexa, desacate. Então, se você acaba interferindo, você é visto como um inimigo, vamos utilizar esse termo. Então, você pode, sim, sofrer algum tipo de ataque espiritual, investida, independente da expressão que vocês queiram usar. Sabe por quê, Aristeu? Eu vou te confidenciar um negócio. Amigo, eu sou médium, sou espírita. Deu você entender? Eu não tenho problemas de conversar com espíritos de baixa moral, porque também a gente não é tão assim também, né? Não tenho problemas nenhum com isso. Mas, amigo, eu juro para você, que se um dia eu acordar, sair para trabalhar, eu vi uma macumba, não importa qual que seja, no portão da minha casa, querida, eu vou fazer que nem gato assustado. Vou grudar no teto. Me liga. Pode ter certeza. Sabe? Eu vou grudar. Sabe? Eu vou me arrepiar todinho, deu você entender? Por quê? Porque eu tenho paura já disso. Eu tenho medo. Deu você entender? Eu tenho medo. Mas isso é muito comum. Isso eu tenho certeza que não só você sente, mas outras pessoas podem ter essa reação porque desconhece aquilo. Sabe? Eu tenho medo. Não sabe a intenção, né? Sabe? Eu sou médium, sou espírita, mas eu sou um ser humano. Deu pra você entender? Eu sou um ser humano, eu tenho medo. Eu não conheço profundamente o que é aquilo. E uma outra vez, Aristeu, aconteceu na minha casa o seguinte: fizeram um trabalho feio para minha mãe, para meu pai, fizeram mesmo. E não é suposição. Você já está respondendo a enquete para você, né? Fizeram macumba para você, então. Ai, menino. Para mim, não. Fizeram para o meu pai e para minha mãe. Eu vou te contar, você vai ver como é que vai terminar a história.
Um minutinho. Eu era pequeno. E não é aquela coisa, eu acho, porque nós gostamos muito de deduzir e culpar os outros. Né? A nossa vida está zicada, tá? A nossa vida está zicada, a nossa vida está andando tudo para trás, porque nós somos péssimos administradores, e o nosso padrão vibratório é um dos piores que existe, e aí a gente só atrai por energia coisas ruins realmente, e aí a gente bota a culpa na macumba, na divindade, a gente quer achar algum culpado. A gente só quer achar algum culpado, né? Sim. Mas isso não, foi físico mesmo. O negócio foi físico, não foi de suposição. Eu acho que fulana fez macumba. Colocaram 2 pacotes, né, pretos, com terra de cemitério, jogaram em cima da casa dos meus pais, jogaram em cima da casa, e dentro do pacote tinha muitas coisas, vela preta, vela não sei o que lá, vela não sei o que lá. Eu era pequeno, eu não lembro o conteúdo, mas eu sei que era coisa muito pesada. E meu pai tirou do telhado e jogou no chão, né? Aristeu, acho que é por isso que eu sou meio torto. Sabe o que eu fiz, Aristeu? Eu era pequenininho, menino, eu pisei em cima, eu fiquei andando em cima do negócio, do trabalho. Deu para você entender? Menino, acho que eu sou meio assim até hoje. Né? Mas, infelizmente, Henrique, e a todos que estão nos assistindo, existe sim pessoas que perdem o seu tempo, né, praticando algo de negativo para com os outros. E tem pessoas que até utilizam isso também como uma forma de ganhar recursos. Isso é muito triste, saber que a pessoa trabalha em favor de destruir a vida de outra, né? Eu, como pai de santo, como dirigente de um templo espiritualista, a gente sofre e recebe direto várias demandas. E eu sempre falo que graças aos meus guias, aos benfeitores, a todos que nos assistem, que se não fosse eles nos conduzindo numa fé raciocinada, numa fé em que o direcionamento é no amor, é na caridade verdadeira, literal da palavra, a gente não estaria mais de pé não, viu? Com certeza. Ó, tem uma pergunta. Olha lá, olha a gente conseguir fazer isso. Olha que legal. Olha lá, por que nos terreiros de Umbanda todos os trabalhos são cobrados, inclusive vencimento, a Eliana Pérez? É uma regra? Porque pelo que eu sei, na sua casa não é assim. Isso, os terreiros de Umbanda, na verdade, eles não podem cobrar, né? Não são prestadores de serviço. Então, quando você vai no terreiro de Umbanda receber um passe, o passe é gratuito. Quando você vai no terreiro de Umbanda ter uma consulta com o guia, a consulta é gratuita. O guia, ele pode orientar você, por exemplo, a acender uma vela. Essa vela você pode comprar numa loja, pode comprar no mercado. Se a própria instituição tiver a sua lojinha, o local onde você pode comprar e ajudar lá, mas a Umbanda ela não cobra por atendimento. A partir do momento que cobrar por atendimento, deixa de ser Umbanda, viu? Certo. E Aristeu, deixa eu te dizer uma coisa que eu acho. Eu não entendo, tá? Não sou entendedor da Umbanda, tá? Mas eu vou usar da racionalidade. Eu penso assim, eu vou falar para quem é adepto, para quem gosta, tá? Não que eu não goste, não é isso. Eu costumo falar que sou macumbeiro que deu errado, tá? Eu gosto, enfim, eu sou simpatizante, não frequento, porque a minha filosofia é outra, tá? Mas eu sou simpatizante, eu aprecio, na verdade, eu aprecio todo mundo. Mas eu gosto, assumo sim que eu gosto da Umbanda, tá? Cheiro de erva, né? Então, o que acontece? Uma coisa que é interessante é o seguinte, eu penso assim, os simpatizantes que vão fazer seus trabalhos nos centros espíritas, tá? Ou no centro de Umbanda, vocês usam elementos, vocês usam as coisas. A pessoa vai lá, atende de graça, ela quer que seja feito de graça ainda, eu acho que tudo tem um custo, deu para você entender? Então, acho que o mínimo que ela tem que fazer é se tocar, deu para você entender, e arcar com aquilo que ela vai querer. Ela quer pipoca? Então ela paga pela pipoca. Ela quer vela? Ela paga pela vela. Deu para você entender? Sim. Ela vai colocar lá as flores, vai colocar lá o cuscuz, vai lá colocar lá a farofa, ela que pague por aquilo que ela acho que vai plasmar, vai cair do céu. Né? Então, sim, correto. Então, quem quer
né? Quem quer, quem gosta, quer fazer, eu acho que também tem que se bancar. E também o médium não está ali para ficar bancando o trabalho de ninguém, não é verdade? Quer dizer, eu posso estar equivocado, né? Agora, Aristeu, deixa eu ver se tem mais. Gente, mande suas perguntas, que eu faço que nem eu fiz da Helena Pérez. Eu jogo na tela para Ficou todo muito mundo ver. legal. Legal, né? Deixa eu só ver aqui mais se tem mais alguma pergunta. Bruna Bruno, boa noite. Tem alguma pergunta do Tupijá? Né? Tá. Deixa eu ver. Olha lá, eu vou falar o que a Rosimeire Santos, Rosinei está falando assim, ó. Por isso seria interessante buscar um estudo para conhecimento, pois nem sempre uma entrega com vela preta numa encruzilhada é para o mal, e a branca para o Perfeito. bem. Tudo depende da intenção da pessoa que entregou. Muito obrigado, Rosinei. Perfeito. A Rosinei já foi minha filha no terreiro e hoje ela é Já? trabalhadora do TED. Que legal. Aí eu Uma coisa, vou uma usar isso. coisa muito importante Pode falar, é o pode falar. quê? Aqui eu tenho uma vela branca. Aqui eu tenho uma vela de várias cores. Não importa a cor da vela, o importante é a intenção que você coloca ao acendê-la. Então, não se enganem com cor de vela. Como a Rosinei falou, pode ser uma vela preta e ela pode ter sido acesa pedindo a cura de alguém, o livramento de alguém. Da mesma forma que alguém pode acender uma vela branca pedindo ao contrário. Muito bem. O Bruno Ferreira, que esteve aqui na minha casa, tá? Que é amicíssimo. Nossa, olha o que ele escreveu. Como falei para você, Henrique, as pessoas têm medo, mas quando ouvem o som de um atabaque, meu Deus do céu, e você treme todo. O preconceito vem primeiro das pessoas, né? Elas precisam conhecer, né? Elas precisam conhecer, né? E o atabaque é algo maravilhoso, é um encontro de alma, eu falo. Quando você Sim. entra no terreiro e ouve o atabaque tocar, é como se você tivesse o contato com a sua ancestralidade. É maravilhoso. A Lore Baixinha está agradecendo por você ter esclarecido sobre as velas. Imagina, Né? Loren. Olha só, a Sandra Regina faz a seguinte pergunta. Quando a pessoa sente que fizeram um feitiço, agora vamos entrar lá no negócio. Ok, perfeito. Deve fazer o quê? Mas vamos esclarecer também, tá, Oris? Porque tem gente que é neurótica, tá? Por exemplo, o passarinho estava voando, porque ele voa, né? Senão, se fosse ficar no chão, ele se escava, mas enfim, ele tá voando. Aí ele bateu no fio elétrico, caiu morto em frente ao seu portão. Aí você sai para trabalhar, vê aquele passarinho em casa. Já fizeram macumba. Porque tem gente que tem o dom de ter a síndrome de perseguição também. De sugestionar muito, né? Acha que tudo é macumba, tudo é trabalho, tudo, né? Você fala por Deus também, né? Mas vamos dizer assim que ela já tem provas científicas que fizeram o trabalho para ela. Tá? O que você falaria? Vamos lá. Sandra Regina e todos que estão me ouvindo. Quando vocês percebem ou têm a certeza de que fizeram algo de negativo para com a vida de vocês, eu acho que o maior contrafeitiço, vamos se dizer, usar essa expressão, que vocês podem começar de início, é a prece. Ah, mas a prece, sim, parece algo simples, parece algo bobo, mas é porque a gente não aprendeu a dar valor, a utilizar da forma correta. A gente aprende, muitas vezes, a ouvir prece e, na hora de fazer, a gente só repete ou cai no rotineiro. E a prece, quando ela é muito bem feita, mas feita não pelos lábios, pelas palavras, mas feita pelo coração, pela alma, ela tem o poder de desmanchar o feitiço que pode ter sido até conjurado para a morte para você. Através da prece, você consegue criar uma espécie de um casulo, de uma couraça, de uma proteção. E só vai chegar até você aquilo que você também merece de receber. Ou por falta de vigilância, ou por débitos do passado, ou por débitos dessa vida. Toda ação tem uma reação. Descobri que fizeram macumba para mim. O que eu faço agora, além da prece? Você pode ir, sim, numa casa de umbanda, num terreiro de umbanda, em que você saiba
de que o pai ou mãe de santo é uma pessoa idônea, que trabalha com amor, que trabalha pensando no bem, que não cobra por atendimento espiritual, isso é muito importante, e você chega lá e através do atendimento com o guia, ele vai direcionar, através de uma baforada de cachimbo, já pode estar sendo desmanchado, através de um descarrego, através de uma orientação, aonde o guia vai falar para você, olha, faça uma oferenda, faça uma entrega, faça um banho, faça uma defumação. Tudo isso auxilia para quebrar, para retirar aquilo que foi enviado para você. Mas não se esqueçam, não fiquem preocupados com quem mandou, porque senão você vai entrar num ciclo vicioso Entra numa de neura, raiva, né? de ódio, e aí é você que vai estar mandando macumba para o outro, através do seu próprio pensamento. Então, não se preocupem com quem mandou. Ok. A Bruna fala assim, eu quero saber, por favor, se fizeram macumba, deve ser isso. Para mim ou meu marido. Eu acho assim... Pode falar, A melhor maneira, Bruna, para você saber se realmente fizeram algo de negativo para você ou não, é você ir no centro de Umbanda, no terreiro de Umbanda, e conversar com um guia espiritual. Porque o guia espiritual, ele vai falar com mais propriedade do que nós, encarnados, pela visão dele, que transcende as nossas barreiras, as nossas limitações físicas. Mas não se esqueça, desde agora, de realizar a prece todos os dias. Mas eu tenho um apontamento para fazer. Tá? Okay. Mas antes, gostaria de mandar um beijo para minha amiga Érica Severino Julião de Souza. Isso não é um nome, é uma sentença. Né? Érica Severino Julião de Souza, minha amiga de você lá de trás. Olha, mas eu quero fazer um apontamento. Eu me sinto muita vontade de fazer com você, porque eu sei que a sua casa não procede dessa forma. Tá? Você não concorda também, Aristeu? Você não concorda, Aristeu, também, como gente existe safada, como existe gente safada no espiritismo, muito charlatão, muito aproveitador, na Umbanda também tem, porque na Umbanda é diferente. Mas você não concorda também que, às vezes, eu já percebi isso, sabe, Aristeu? Todo centro que você vai, digamos, não vou falar todos, estou generalizando. Toda vez que você passa com o guia, todo mundo fala, fizeram um trabalho para você, fizeram uma curva para você, sabe? Dificilmente eu já ouvi falar assim, não, querido, não fizeram nenhum trabalho para você, o tapado, o vacilão é você mesmo. Não fizeram nenhum trabalho, você está zicado porque você é o zicado, não fizeram nenhum trabalho para você. Eu acho que falta um pouquinho também dessa clareza, o Ted, longe disso, que eu conheço. Mas, pelo que eu vejo, as pessoas elas gostam de escravizar também os ignorantes, tá? Gostam de escravizar os ignorantes, tá? Com essas informações, que tipo assim, eu vou amarrar a pessoa aqui. Você fizeram, filho, um trabalho para você. Você não acha que isso também é um escolho, que é um obstáculo, uma barreira, um empecilho para médios honestos que nem você? Então, é por isso que eu falo muito para os meus filhos do terreiro. E como a Rosnei mesmo comentou, o estudo é sempre uma das maiores e melhores ferramentas que nós vamos ter para sair da ignorância. E na Umbanda tem estudo? Eu sei que no kardecismo tem, eu sei que tem, tá? Como se eu não soubesse. Estou dando uma de sambando, tá? Tá bom. O espiritismo tem a codificação. Eu tô aqui, ó. Eu vim munido. Eu tô aqui, ó, com o livro dos espíritos da minha mão. Eu também tô munido aqui, ó, de erva, defumação, eu tô com tudo aqui, ó. Na hora que eu for falar da parte do espiritismo, eu tô aqui com o livro dos espíritos. Nossa, esqueci o que eu estava falando. A gente estava comentando sobre aquela questão. Doutrina! Isso, os estudos. Vocês têm um estudo, né? Isso, como que funciona? O estudo em si nunca fez muito parte da Umbanda no geral, né? Graças ao Oxalá, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que durante alguns anos para cá, mas muito bem pouco mesmo,
a maioria dos pais e mães de santo viu a necessidade, e por conta do avanço tecnológico, de passar a instrução, principalmente para quebrar paradigmas e para combater a intolerância religiosa, né? Então, isso é muito importante. No terreiro Tupijá, aqui o terreiro pelo qual eu sou dirigente, aqui nós temos toda a última quarta-feira do mês, é estudo sobre a Umbanda, aberto ao público, totalmente gratuito, e os meus filhos do terreiro, além de terem esse acesso de estudo, também têm outros estudos mais fechados, voltados exclusivamente para o fundamento da nossa casa, que pode ser diferente do fundamento de outra casa, mesmo sendo Umbanda. Muito bem. A Cleia Ribeiro fala assim, Henrique, eu já encontrei um copo com água no meu portão. O que poderá ser? Um copo com água. Não, tô brincando, Cleia. Eu tô brincando assim porque eu conheço a Cleia, tá? Um copo com água. Ó, eu sou tão, assim, científico nesse ponto. De repente, alguém que passou, tá bebendo água de madrugada, alguém deixou ali e foi embora, né, pra você entender? Eu não sei. Você acha que poderia ser alguma coisa, Aristeu? Tem alguma coisa a ver com os rituais de vocês aí? Olha, copo com água, eu não vejo que deva ser nada de negativo, não. Provavelmente pode ser alguém que passou e deve ter esquecido mesmo. Uma vez me mandaram uma foto de alguém que, ao acordar de manhã, encontrou um pacotinho no portão. Quando abriu, era um enrolado de salsicha. E aí foi perguntar para mim se aquilo era alguma macumba. Eu falei, provavelmente não. Alguém deve ter deixado no seu portão, né, lá na sua casa, e né, numa rua onde tem muita, como fala, festa noturna, né? Essas Sim. coisas. Então a gente tem que sempre olhar o nosso entorno, a nossa volta. E como aquela explicação que você mesmo fez. O passarinho morreu eletrocutado e acabou caindo no meu quintal, no meu portão, na minha calçada. Significa que alguém fez algum trabalho de morte para mim? Não, né? Sim. A Marlene Mendes fala assim, eu achei ótimo isso, mas eu achei ótimo, mas de repente pode ter fundamento. Magia tem validade? Olha, magia tem validade, depende da situação. Amigo, ela vem com data de fabricação e validade. Como que funciona? A magia, a intenção direcionada para a pessoa, o prazo dela é até ela chegar no destino. Sim. Ok? Só que ela alcançando alguém, o prazo dela durar vai ser de acordo com o receptáculo, com quem recebeu. Então, magia tem validade? Não, não tem validade. Vai depender de quem enviou, quem recebeu. Por isso que é muito importante a prece. Eu aprendi muito, para quem não sabe também, eu também venho da doutrina espírita, né? Também já fui protestante, sou formado em teologia antes de entrar no espiritismo, na Umbanda, e eu aprendi também muito com Chico Xavier, viu, Henrique? Uma vez perguntaram para ele algo relacionado a isso, e aí ele falou... Não estraga que eu vou ler, essa aí é a minha parte. É a sua parte? Então você fala dela. Eu estou representando o espiritismo aqui, você deixa essa parte para mim, que eu vou ler. Então eu posso ensinar então uma macumba boa para todo mundo ao vivo? Pode. Então tá bom. Se você acha que você está sofrendo algum tipo de magia, todo mundo já deve ter visto ou ouvido falar em folha de eucalipto. Aristeu, vai devagar, porque eu tenho certeza que a mulherada foi catar papel, foi catar caneta. Ai, meu Deus. Olha, gente, o Aristeu vai ensinar a fazer um trabalho para quem gosta. Vou ensinar a fazer uma macumba para cortar macumba. Mas uma macumba para cortar macumba. Enquanto você pega o papel e a caneta para marcar macumba, ou para anotar macumba, para cortar macumba, é tanta macumba. Quero que você responda, enquanto o pessoal pega. Quero que você responda. Olha essa. Vou jogar na sua conta essa, hein? Oxalá é mais. A Roberta Cantelli tá falando assim. Saudade. E a inveja? Sabemos que ela existe. Sim. A Roberta Cantelli é minha vizinha que você conhece. Sim, né? Faz pratos maravilhosos. Né? Muito bom. E a inveja? Sabemos que ela existe e pode destruir a vida da pessoa. E podemos dizer que mesmo sendo filhos da mesma casa, pode mandar? E os guias, como podem interferir?
Porque se são da mesma casa, tem a mesma regra. O que fazer? Você entendeu, amigo? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu falo para os meus filhos do terreiro que a pior demanda que a gente pode receber não é de fora, que alguém mandou para o nosso terreiro para tentar acabar com o nosso trabalho, com a nossa atividade. A pior demanda, quando ela é gerada dentro do terreiro, dentro da casa espírita, dentro de um templo espiritualista. A inveja, a picuinha, fofoca, o mimimi, entre outros similares, são as piores magias que podem ser realizadas e podem se acabar destruindo com uma casa inteira se os frequentadores, o próprio pessoal da corrente, não tiver discernimento em entender, opa, alguma coisa de errado está acontecendo. Nós temos que entender que dentro de um terreiro, todos são seres humanos encarnados, estando no mesmo plano de prova e expiação, e dentro de um terreiro, a gente fala que ninguém está lá porque é bonzinho. Muitas das vezes as pessoas estão lá porque o processo da reforma íntima acaba sendo mais árduo, porque a Umbanda é uma entrega, uma disciplina muito mais concentrada, rígida, do que outros segmentos religiosos, né? Então, de repente, você se vê dentro de uma corrente, convivendo com pessoas que você não conhece, nunca viu, e ao mesmo tempo entendendo que são seus irmãos de jornada, de caminho. Até então é para ser, né? Até então é para ser. Mas pode acontecer dentro da corrente, sempre vai ter em qualquer terreiro, em qualquer casa, em qualquer centro, aquela pessoa que olha torto, ou que acha pelo em ovo, ou que sempre vai causar um alarde sem ter necessidade. É aquela pessoa que sempre vai estar apontando o dedinho. São para esses que a gente deve ter um olhar mais compreensivo, respirar fundo, tentar ter um olhar mais amoroso. E é claro, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, não consertou, não dê jeito, beijo, tchau e bênção. O pai e mãe de santo tem que ter autoridade para poder estar afastando essa pessoa, né? Certo, a ótimo. gente ajuda até o momento que a gente consegue. Beleza, agora olha lá, passa a receita da macumba. Vamos lá, todo mundo papel e caneta? Nossa, gente, Ana Maria Braga, vai. A folha de eucalipto, né? Não precisa ser aquela fininha, que aquela fininha é muito bom para você fazer vapor. Quem tem problema de respiração, né? Sofre com, como fala? Sinusite. Isso, que tem desvio de septo. Aquela folhinha mais comprida de eucalipto, ela é ótima para você poder fazer vapor. Mas a folha do eucalipto em si, ela é uma folha coringa. Ela serve para cortar vários tipos de magia. A maioria das magias realizadas, elas seguem um padrão lunar, ou seja, de fases da lua. E a maioria das fases da lua, elas podem intervir de 30 em 30 dias, 25, 25 e assim por diante. Se você acha que você está sendo acometido por algum tipo de magia negativa, não tem o estribo da cama e o colchão? Tira o colchão, no estribo da cama, forra com folha de eucalipto fresca. Principalmente... É estribo ou é extrato? Eu não sei qual que é o nome que fala. É o extrato da cama, né? Isso. O que é estribo? Eu não sei. Eu falei estribo. É estribo. É, pronto. Aquela parte madeirinha, né, da cama. Isso. As diagonais e centro, onde você dorme, forra com folha. Se conseguir forrar tudo, melhor ainda. Se não conseguiu pegar muitas folhas de eucalipto, coloca principalmente nas diagonais e aonde você dorme. Folhas frescas. E deixa lá, tá bom? O que você vai fazer? Vai colocar o seu colchão de novo e vai deixar essas folhas lá por 40 dias. Porque como os ciclos da fase das luas lunar, eles podem ir até 30, de 30, quando ele tentar renovar, não vai conseguir, por conta da vibração da folha de eucalipto, tá? Então, colocando a folha de eucalipto, ela vai conseguir quebrar, cortar qualquer laço magístico que possa ter sido direcionado para você. Certo. Ótimo, obrigado.
Mas a Lorena Baixinha fala assim, mas a gente sente alguns sintomas no físico? Tem pessoas que sentem Quando sintomas alguém manda. físicos e tem pessoas que não sentem nada, por exemplo, nela, mas sentem na casa, sentem no filho, no marido, na esposa, sentem nos cachorros, nos animais de estimação, né? Na grande maioria das vezes, quando a pessoa ela é acometida por algum tipo de magia, ela pode se sentir muito fraca, desanimada, como se alguém estivesse vampirizando ela. Porque a maioria das magias, quando ela é direcionada, é justamente para a gente perder a nossa força vital. Quando a gente perde a nossa força vital, a gente fica o quê? Fraco, Mal, doente. desanimado, a vibração baixa, dá brecha para outros irmãozinhos obsessores, fica lá azucrinando a gente. Então é uma sequência de fatores, tá? Mas nem sempre o ficar desanimado significa macumba. Às vezes o ficar desanimado significa você, opa, bom dia sol, bom dia dia, obrigado Fazer Senhor. a sua parte também, né? Fazer a sua parte. Né? Com certeza. Fazer trabalho e obsessão são temas diferentes? Sim, porque o trabalho, eu posso fazer um trabalho de cura, eu posso fazer um trabalho de libertação, eu posso fazer um trabalho para atrair a prosperidade, a alegria, a felicidade. A obsessão, ela é diferente, mas pode haver um trabalho em que nele se conjura obsessores, zombeteiros, espíritos vingativos, que podem ir de encontro a alguém e acabar interferindo na vida daquela pessoa, sim. A Alessandra Ribeiro fala assim, nossa querida amiga Alessandra Ribeiro. Algumas entidades têm acesso às zonas umbralinas para resgatar os espíritos que ali estão. Como funciona esse trabalho de resgate? Olha, pelo que eu entendo, tá, no Espiritismo, nós sabemos que tem espíritos que se mascaram, digamos assim, os benfeitores, para eles poderem terem acesso às zonas umbralinas, as mais baixas. Tanto é que esses espíritos esses benfeitores, eles são instruídos a nem pensar no nome de Jesus. Porque se eles pensam, o pensamento deles é rastreado e eles descobrem que tem invasores ali tentando resgatar alguém. Eu vou complementar essa pergunta da Alessandra. Os pretos velhos, né? O Chico até explica muito bem, porque como eles foram escravizados, né, por nós outros, então são séculos de costumes de receber ordens. E quando desencarnados, eles continuam nesse psique de servir, né? E por isso que recebem as ordens, né? Que é feita. Mas a minha pergunta também é o seguinte, e a minha colocação também. Tem espíritos, vamos falar assim, numa universalidade agora espiritual, tá? Eu acredito que tem espíritos que não conseguem, por causa dos seus padrões vibratórios, ir até as profundezas das trevas, e tem espíritos que, por serem mais densos à matéria, eles conseguem jornadear nesses ambientes. Não é que eles sejam trevosos, eles são mais próximos à matéria e conseguem jornadear nesses territórios. Tem fundamento isso ou não tem fundamento? Tem sim, está correto. Alessandra, boa noite. O que acontece? Por exemplo, entre um caboclo e um preto velho, o preto velho ele pode ter acesso a locais aonde o caboclo não consegue ter acesso. Tudo vai de acordo também com a missão dada àquele espírito, àquela falange, àquela entidade. A gente ouve falar muito de Exu e Pombagira, por exemplo. Exu e Pombagira eu falo que são agentes secretos de Jesus, de Oxalá. Porque são espíritos de luz
São espíritos que buscam a evolução, assim como eu, assim como você, porém muitos deles conseguem em regiões mais densas, mais vibralinas, porque muitas das vezes faz pouco tempo que eles saíram de lá. Ou porque tem o mapeamento, vamos se dizer assim, consegue ter uma influência maior. A própria roupagem que eles usam. Para vocês terem uma ideia, uma vez eu estava sentindo muito forte a presença do Exu que me acompanha, e uma médium vidente olhou para mim e falou assim: posso te fazer uma pergunta? E eu falei: pode. Quem é esse médico de branco que está do seu lado? Aí eu falei: o nome dele é Exu Caveira. Uai, mas eu tô vendo o médico e você tá falando que é Exu? E aí eu falei para ela: e desde quando Exu não cura? Todos nós que trabalhamos para a luz, nós aprendemos recursos, seja no plano físico ou no plano espiritual. E no plano espiritual, todos nós sabemos que o espírito ele pode se plasmar com outras roupagens. E é dado a oportunidade deles trabalharem em esferas, seja mais sutis ou mais densas, de acordo com o seu trabalho. Os Exus e Pombagiras, eles auxiliam muito nos resgates, né? Quando eu estava na doutrina espírita, em mesa, no trabalho de psicofonia, muitas das vezes eu percebia que os Exus e Pombagiras traziam aqueles espíritos que nós falamos trevosos, que não queriam ser acolhidos ou que estavam de alguma forma tentando invadir a reunião mediúnica, eram eles que permitiam acesso, eram eles que traziam para que aqueles espíritos pudessem ter um esclarecimento, pudessem ter um entendimento. Por isso que é muito importante a gente buscar conhecer, estudar, para não cair no erro de julgar. Com certeza. Sempre, a Sandra Regina fala, sempre quando eu sinto algo que está errado na minha casa, eu jogo sal grosso na minha casa, telhado, e coloco um copo com água e sal grosso e alho. Queria saber se é bom para aliviar das coisas ruins. Vou dar uma dica para você, Sandra. Do lado esquerdo da sua porta, de quem entra do lado de dentro, tá? Do lado esquerdo, um copo com vidro, 3 punhados de sal grosso e cobre com água. Todo mundo anotou? Um copo de vidro, 3 punhados de sal grosso, cobre com água. Deixa do lado esquerdo da sua porta de quem entra. Ah, eu tenho um gatinho, ou a porta não consegue. Pode deixar numa altura mais para cima, não tem problema nenhum. Esse copo com água e sal grosso, ele vai servir como um termômetro para sua casa, para aferir a energia do seu ambiente. Se o sal começa a encrostar, começa a sair, o copo quebrar, pular, saiu do lugar, isso significa que você precisa mudar a energia da sua casa. Acordar de manhã... Se fosse no meu caso, eu precisaria sair correndo. Você pode acordar de manhã, fazer a leitura do Salmo 23, fazer uma prece, cantar um louvor, um ponto de umbanda. Meu filho, eu leria a Bíblia toda se acontecesse isso comigo. Tá vendo isso daqui? Isso daqui é uma caixinha de incenso, é um tablet, é um defumador. Aqui, ó, tem uma prece que você pode fazer. Esses tablets são super simples. Olha só, ele é pequenininho, você pega um isqueiro, queima a ponta dele. Quando ele começar a soltar a fumacinha, você pode deixar em cima de um pires, de um pratinho, pode deixar na sua casa, na sala, no quarto, pode levar nos cômodos, e ele vai defumar o ambiente onde você está. Cada tablet tem uma função, uma intenção. Quando eu acendo esse daqui, por exemplo, que eu estou segurando, eu estou querendo elevar o padrão vibratório do meu ambiente. Por quê? Porque aqui existe um conjunto de ervas que foram estudadas e muitas das vezes trazido conhecimento da própria espiritualidade, que um conjunto de determinadas ervas, a função química delas reverbera uma vibração específica para afastar a energia negativa, para equilibrar, aumentar a vibração do seu ambiente, uma vez por dia, por semana. Só que tudo isso são recursos externos. Sim.
O que eu quero dizer é o seguinte: não adianta você querer acender uma caixinha de essência para elevar o padrão do ambiente, sendo que você não eleva Sim, o padrão vibratório sim. aqui, ó. Por isso que a gente falou da prece, a importância de fazer com o coração, com a alma. Entendi? Olha só. Ah, Eu li lá que dizem que a pior sim. inveja. Dizem que a Jurema Ferrolho falou assim, dizem que a inveja é pior, é pior que a macumba. É verdade? A inveja é uma macumba. Não é, menino? A inveja é uma macumba. É uma Né? magia, né? Trocar o termo macumba por magia. O Eduardo Caldeirão está falando assim: Aristeu, como você lida com a intolerância religiosa vindo dos cristãos fanáticos? Olha, eu já participei de uma. Eu era protestante pentecostal, né? De uma religião evangélica. Então eu sei como que é lá dentro. Mas graças a Deus, graças a Oxalá, neste tempo que eu abri o terreiro, eu nunca sofri nenhum tipo de intolerância religiosa, tá? Ao ponto de ter discussão, de ter briga, de eu ter que procurar os meus direitos, acionar advogado, essas coisas. Graças a Deus, a gente nunca recebeu nada desse tipo, porque o nosso papel aqui no Tupijá, no TED, é justamente levar o conhecimento para tirar a ignorância dos outros. Mas eu acho muito importante que, além de nós levarmos o conhecimento, é nós mostrarmos para as pessoas, principalmente para os fanáticos, de que é importante que todos nós respeitamos a lei da terra, não somente a lei divina, né? Então eu acho que intolerância religiosa ela é tratada através de um juiz, através de um advogado, porque tem pessoas que infelizmente não vai ser somente num diálogo pacífico que vai resolver, elas precisam sentir às vezes no bolso, vamos se dizer assim. Sim. Aristeu, então agora eu gostaria de entrar. Agora eu sobre a doutrina espírita, tá? E eu vou ler, para quem tem curiosidade, só um instantinho. Livro dos Espíritos. Só um minuto, vou escrever aqui para o pessoal saber. Espíritos. Livro dos Espíritos. Perguntas. 547. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos falar besteira. Vou passar bonitinho, pessoal. Não, 549 a 557. Explica Livro dos Espíritos, perguntas 549 a 557. Quem tiver curiosidade e for espírita, pega o Livro dos Espíritos e leia, que ele aborda, explica, fantástico. Muito quando Esteu falou, eles também falam. Mas eu gostaria de ler a 557. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles que as são lançadas? Tá, vou fazer de novo a pergunta. A bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles a que são lançadas? Tipo assim, você fez, mandou para mim, né? Deus não ouve uma maldição injusta. Vai cair muito com o que você falou, Aristeu, presta bastante atenção. Deus não ouve uma maldição injusta. E aquele que a pronuncia é culpável aos seus olhos. Como temos as tendências opostas do bem e do mal, pode, nesses casos, haver uma influência momentânea, mas sobre a matéria
mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus, como acréscimo de prova para aquele. Resumindo, Deus fala assim: o cara vai fazer macumba para ele, eu preciso que ele passe por uma aprovaçãozinha, então já vou aproveitar o trabalho dele e vou intensificar. Eu estou falando de um modo bem popular, né? Ou seja, Deus é macumbeiro, né? Né? Olha só, mas essa influência nunca se verifica sem a permissão de Deus, como acréscimo da prova, tá? Para aquele que a sofre. Perfeito. De resto, mais frequentemente se maldizem os maus e bendizem os bons. A bênção e a maldição não pode jamais desviar a providência da senda da justiça. Esta não fere o amaldiçoado se ele não for mau, ou se ele não for vacilão, não der brecha, né? E usa proteção, e sua proteção não cobre aquele que não a mereça. Olha, eu vou repetir de novo. E a sua proteção não cobre aquele que não a mereça, né? Então aí no fundinho aí vai sempre ter uma prova expiação envolvida. Se o plano espiritual achar que é válido para o adiantamento moral dessa pessoa, eles, digamos assim, permitem que aconteça, mas até um certo grau, para que não também tudo vai ter o seu limite, né? Aprendizado, né? No Livro dos Espíritos, nas perguntas 549 a 557, fala muito sobre isso. Leiam o Livro dos Espíritos. Olha, eu estou todo desbugalhado. Né? Esse livro, dona Neuza, minha mãe, era da minha mãe quando ela estudava em 1850. Né? E Aristeu, gostaria de ler um texto do Chico, apesar que deram o nome ao Chico, né? Mas como qualquer batatinha quando nasce esparrama pelo chão, bota o nome do Chico, né? Eu também não sei se é do Chico, mas acho que vale a lição, tá? Macumba pega por Chico Xavier. Uma senhora passou o dia todo de pé em uma longa fila só para ter a chance de fazer uma única pergunta para Chico Xavier. No cair da noite, finalmente ficou frente a frente com ele. Cheia de medo e preocupação, disse: Chico, eu tenho uma única pergunta. Macumba pega? Chico sorriu e falou pausadamente: Minha filha, me responda você uma coisa. Se eu jogo uma pedra em uma grande parede, com um buraco bem no meio dela, o que acontece? Bom, disse a mulher, a pedra entra. E se não houver buraco? Ela vai bater e voltar. Exatamente, diz o Chico. Não dê abertura ao mal. Não pratique o mal. Não o desenvolva dentro de você e você estará imune a ele. A cada vez que você fizer da sua língua uma arma venenosa, porque tem um monte de gente que tem a língua bifurcada assim, né, amigo? Tá? Uma arma venenosa, a cada ato de perversidade ou falsidade que cometer, você aumentará o buraco de sua parede. Quem joga pedra, cedo ou tarde, levará uma pedrada. Assuma os riscos ou benefícios da parede que você construiu. Assuma a dor de causa, assuma a dor de causar dor ou usufrua a paz de promover a paz. A escolha é sua e as consequências também. Que texto, não? Muito Nem forte, tudo é feitiço na maioria das vezes. Como você mesmo disse, é a lei do retorno. Né? Perfeito. Fantástico. Texto, perfeito. Né? E o Livro dos Espíritos também fala, o Espiritismo também fala, que vai tudo da sua mente. Tá?
acho que vai tudo daquilo que você coloca de crença naquilo, porque nós somos feitos de crença. Sim. Nós somos feitos de crença, né? E antes de terminarmos, irmos aí pros encerramentos, que nós já estamos aí 1h10 conversando, eu tenho um vídeo do Divaldo, o som vai estar um pouquinho baixo, viu, amigos? Mas se vocês prestem atenção, vocês vão ver na íntegra o Divaldo Pereira Franco falando sobre isso, tá? Só um instantinho, por favor. Muito bem. Deixa eu só mexer aqui, porque eu... Só um minutinho, tá? O Olix me ensinou e agora não é possível que eu vá esquecer agora, né? Eu parei de compartilhar, edit screen. Aí o Olix deve estar falando assim, faça isso, faça aquilo outro. Deixa eu interromper. Ele está aqui do meu lado. Faça aquilo lá, né? Eu vou em share screen, aqui. Aí eu vou em guia do Chrome, lembrei, tá vendo? Olha, chat screen, guia do Chrome. Falando assim, não esqueça de compartilhar o áudio. Compartilhar áudio. Vamos lá. Você tá vendo aí, Aristeu, na tela cheia? Tô vendo. Não, tô vendo nós dois e a tela dele também. A dela dele tá maior que a nossa. Então vamos fazer diferente. Isso é o ato mágico. No entanto, não tem permissão da divindade para perturbar o indivíduo se este está resguardado pela oração, pelos atos nobres. Se ele tem uma vida saudável, nenhuma força do mal consegue atingi-lo, porque seria uma violação do código divino a respeito da dignidade humana, mas que eles beneficiam-se de tudo aquilo que lhes é prometido, sem dúvida, pelo estado de atraso em que se encontram. Mas mesmo quando mimados com essas dádivas, nem sempre eles logram os resultados almejados por aqueles que, com eles, mantêm a convivência e resgatam a dívida através desses presentes. Existem pessoas que mexem nesses objetos e algumas afirmam assim, nossa, ela ficou mal depois que ela mexeu naquele trabalho, ela que ficou com encosto. O que você poderia nos falar a esse respeito? Eu acredito, sim. Primeiro porque nós temos o dever de respeitar todas as crenças e não crenças. Temos a obrigação de respeitar o direito de outro pensar de maneira diferente nossa. Se por acaso encontramos um feitiço, uma bruxaria, principalmente nas encruzilhadas ou nos lugares em que são deixados, não temos por que nos envolvermos chutando, zombando, porque espíritos atrasados vinculados àquela oferenda ali se encontram. E se nós, em nosso estado de desequilíbrio emocional, vamos investir contra o que ignoramos, esses espíritos passam a perseguir-nos. É natural. Para eles, aquilo é uma realidade. Para nós, é uma ilusão. Desta forma, eles passam a transmitir-nos ideias perturbadoras, ficam encolerizados e, a longo prazo, podem prejudicar-nos, por causa do nosso livre-arbítrio, de zombar e de menoscabar aquelas manifestações que dizem respeito a uma realidade no outro plano da vida física. Divaldo, retomando a pergunta que eu fiz anteriormente, gostaria de uma explicação adicional. A pessoa que encomendou o trabalho, que levou as oferendas, como fica a situação dela mais tarde? Considerando-se o grau de responsabilidade em que a pessoa faz um trabalho para prejudicar, adquire um débito perante a própria e a consciência cósmica. Allan Kardec, com muita justeza, assevera que o que vale é a intenção. Se eu tenho a intenção de prejudicar alguém, mentalmente eu já estou realizando este ato. O efeito será a consequência da assimilação do outro. Não esqueçamos do texto de Jesus sobre o escândalo. Se a vossa mão, braço, perna, olho, língua são motivos de escândalo, melhor eliminá-los, cortá-los do que entrar na vida com eles.
eles. É naturalmente uma simbologia, uma forma parabólica de expressar uma realidade. Se nós estamos com determinados sentimentos negativos, já estamos emitindo a onda. Então, nós somos pessoas passíveis de uma reestruturação, porque contraímos um débito perante a consciência divina em querer prejudicarmos os outros, utilizando-se de espíritos insensatos das faixas inferiores da evolução. Quando nós dizemos a alguém que Deus o abençoe, ou quando falamos assim, que o diabo o carregue, atinge de alguma forma essa pessoa? Se, por exemplo, dizemos que Deus te abençoe, essa onda vibratória envolve o outro no halo de ternura e de paz, porque o sentimento é edificante. Mas quando alguém pragueja e deseja naturalmente a infelicidade de outrem, não é idêntica à consequência, porque é a inferioridade deste que emite a onda. Se o outro estiver numa faixa vibratória diferente, ela não tem ressonância. Digamos numa tradição muito comum na Bahia, quando se pretende fazer o mal, principalmente nessa área, tem o choque de retorno. É como se a nossa defesa fosse uma parede. Atirando-se-lhe uma bola de borracha, ela choca-se com o obstáculo e volta para quem a direcionou. No entanto, existem paredes feitas de cobogós perfuradas. São as nossas brechas morais. E qualquer coisa que se atire contra, muitas vezes pode passar por esses interstícios, por esses buracos e atingir o objetivo. Tudo está dentro da lei de mérito, de causa e de efeito, da conduta da pseudo-vítima, que pode se tornar uma pessoa perfeitamente serena, embora aqueles que, por enquanto, ainda mergulham nas águas perturbadoras da maldade. Divaldo, ficou imortalizado na cultura popular o livro de Goethe, chamado Fausto, onde o protagonista vende a sua alma ao diabo para obter esses favores. É possível realmente uma pessoa vender a sua alma ao diabo, Divaldo? E como que esta possibilidade é interpretada pelo Espiritismo? Iria um pouco mais além. Existe o diabo, Divaldo? Naturalmente, Goethe, quando apresentou Mefistófeles, ele teve uma concepção que era muito comum desde a Idade Média. Esse intercâmbio entre as criaturas e os desencarnados sempre esteve presente. Está na tradição cristã, principalmente através de Santo Agostinho, os intercursos sexuais entre os íncubos e os súcubos. Na Idade Média se acreditava nisso com muito mais vigor, e que o diabo seria uma personalidade satânica que podia interferir em nosso destino. Adversário de Deus, também era poderoso, e negociando-se com ele, se podia conseguir aquilo que Deus negava. Então Goethe aproveita-se da velha tradição, mais tarde transformada em uma bela peça de teatro, em uma música fantástica, para poder nos dar a ideia da luta entre o bem e o mal, mesmo porque Mefistófeles sendo diluído pela própria realidade. Esse pacto, muitas vezes feito com sangue, nada mais era do que o intercâmbio com espíritos muito primitivos. Allan Kardec, analisando os gênios do mal do passado, que exigiam sacrifícios humanos, elucida-nos que se tratava de espíritos muito primitivos, ainda nas fases primárias da evolução. O diabo é, portanto, uma figura mitológica de que temos necessidade em face da nossa própria pequenez cultural, mas ele não tem uma realidade nem histórica, nem antropológica, nem espiritual. Nós, os espíritas, de maneira nenhuma acreditamos no diabo. Deus não poderia ter praticado o mal, ter criado o mal. O conceito do mal é uma possibilidade de natureza filosófica, é uma proposta psicológica, semelhante àquela da fissão da nossa psique, quando nós nos apresentamos com dois eus, o anjo e o demônio que existe em todos nós, e que invariavelmente, através de uma ponte entre o ego e o self, conseguimos fazer a perfeita identificação. Não, o diabo não existe. Ótimo. Muito bem. Deu para ouvir, né, Aristeu? Deu sim. Perfeita explanação. Muito bem. Deu para ouvir, né? Então ele foi muito claro. Muitas coisas que ele falou, ele disse exatamente o que você disse, né? Ele até usou, até ouvi agora, falei assim, nossa, ele usou até o exemplo
da própria mensagem que a mulher perguntou para o Chico, né, sobre a parede. Aham. Né? Então, eu acho que seria mais ou menos isso, né? Deixa eu ver que as pessoas aqui estão falando aqui um pouquinho mais, né? Lorin, o Divaldo, deixa eu botar aqui, ó. Lorin Baixi, que perguntas profundas para o Divaldo. Responde com maestria. Ah, sim, ele sabe o que ele fala, né? Então, amigos, olha só. Isso aqui eu acredito, viu? Olha, tem pessoas com olhar de secar pimenteira. E é verdade, né? Muito bem. Então, olha só. Deixa eu ver aqui mais. Os livros de Chico Xavier são maravilhosos mesmo, diz a Rosinei Santos. Ô, Né? Henrique, posso aproveitar? Pode. Fazer um merchandising? Do quê? Pode, fala. Amanhã, das 9 da manhã até as 17 horas, Fala. aqui no TED, Templo Espiritualista Dr. Hans, nós vamos ter o nosso bazar beneficente, seguindo todos os meios de segurança, né? Distanciamento, máscara, aferição de temperatura. E além de roupas, artesanato, nós vamos ter livros também, que vai estar sendo vendido, né? Livros de Chico Xavier, de Divaldo, livros da codificação espírita. Então, quem não tem esses livros e quer ter a oportunidade de ter eles na sua casa, vem amanhã para o TED. Vamos ter a nossa cantina funcionando também, tá bom? Obrigado pelo espaço. Imagina, tem que mais do que falar mesmo, né? E a Marta Cristina fala, a lei do retorno vem a todos. A lei mais justa que existe, né? Verdade. Com certeza. Eu gostaria de agradecer a todos que estavam aqui até agora. Também faz parte do nosso, viu? As Flores do Jardim de Maria, volume 1, volume 2, tá tudo aqui, ó. Os outros também, viu? O Onyx tá aqui correndo para pegar eles, ó. Eu tenho uma paixão por esses livros, porque esse foi o primeiro livro que eu psicografei. Isso aí era a Sombra da Imortalidade no Frei Sombra da Imortalidade. Foi o primeiro. Quando você me recebe em seus braços, que é da maravilhosa Amélia. Esse foi o último, né? Foi As o badaladas. último. As badaladas dos séculos do despertar de um cristão também foi pelo Frei Ângelo. Né? Muito obrigado, que imagina. Precisava, né? E eu vou só colocar uma musiquinha aqui para fazer uma prece, tá? E eu convido a todos para fazer essa prece, para que possamos orar. Eu gostaria de agradecer a todos esses meus irmãos, que verdade mesmo, não é hipocrisia. Eu amo de paixão o pessoal do TED, eu acho que são reencontro de almas. Verdade. Né? Nós nos reencontramos, né? Eu acho isso fantástico. Espero termos uma parceria aí o quanto Deus achar necessário, né? Sim. Eu estarei indo a Campinas aí psicografar, né? E então só vou aqui escolher uma musiquinha, tá? E aí eu vou fazer a prece, vou me concentrar um pouquinho. Deixa eu só ver aqui a musiquinha que eu quero. É esta que eu gosto bastante, tá? Então eu convido todos e curtam a nossa página, né, gente? Cartas Consoladoras Henrique botaram no Facebook, tá? E TED Campinas no Facebook, TED Campinas no Instagram, TED Campinas no YouTube e Tupijá no Facebook. Também tenho, tá? YouTube, Cartas Consoladoras Henrique botaram, Instagram, e Cartas Consoladoras Henrique. Tá bom? Então vamos lá. Convido a todos a fechar os seus olhos. Deixa eu deixar a musiquinha aqui mais perto de mim. Tá ouvindo, Aristeu, a música? Tô ouvindo, ela dá um pouquinho de ressonância, mas tá saindo. Tá? Assim fica pior ou não? Foca na prece. Não é verdade? É que eu gosto de musiquinha. Eu também. Então vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos. Elevar o pensamento em oração. Chamando Jesus Cristo, esse divino irmão.
que para o que estiver fazendo, não importa em que momento, ele vem nos socorrer, porque ele é o nosso irmão. E nesse momento de prece, que levamos o pensamento em agradecimento, não sejamos egoístas ao ponto de pedir somente para si mesmo. Elevemos o pensamento e peçamos por todos aqueles que passam por suas provas, pelos seus testes de desespero. Que Jesus possa, com a legião de espíritos benfeitores, ir por todas as partes espalhando a paz, a concórdia e o amor. Roguemos pelos que escolheram ter como cobertor as estrelas, que dormem debaixo das pontes, nas beiras, esperando um pão. Nós pedimos, por gentileza, não os trate com indiferença, porque eles são os nossos irmãos. Falemos um bom dia, uma boa tarde. Como está, amigo fraterno? Espero que o cobertor te aqueça numa noite de inverno. Mas aqui está o pão material que eu venho lhe oferecer. Me perdoe se me faltam os recursos desse pão ter. Mas para ti eu elevo meu pensamento, faço para ti uma oração, porque também precisamos ter o alimento da alma, meu caro, meu irmão. Peçamos a Maria, que vai em todos aqueles lares onde tem as crianças desnutridas espalhadas por toda parte. E aquelas mães com seu seio estéril, que o leite não consegue oferecer, que possa, através de Alta de Souza, todos nós nos enternecer. Que possamos ser tocados por esse espírito tão nobre, que possamos seguir a sua intuição, levando-nos ao norte da caridade, batendo nessa porta singelamente, oferecendo sem ofender o leite, o alimento. E peçamos ainda por todos aqueles que se encontram na sexolatria, que veem nesse ato desvairado uma fuga de escapamento. Mas queiramos pedir a Jesus que nada disso os levará a lugar algum. E também peçamos por todos aqueles nossos amigos que se encontram nos entorpecentes, alucinados e crentes, que tudo se resolverá. Peçamos a Jesus Cristo que nesses momentos eles possam ter um momento de lucidez, o seu pensamento elevar e a Jesus clamar, porque Jesus virá os atender. E por último, e não menos importante, vamos pedindo por todos os lares que se encontram em desajuste, que essas pessoas possam acordar e trazer Jesus para com eles morar. Através do Evangelho Redentor, libertador, se ontem nos chorávamos, hoje nós temos a oportunidade de sorrir com Jesus, o nosso amado. E por último, te pedimos, mestre querido, vá por todos os hospitais com seu grupo de anjos amigos. E te peço, Jesus amado, ande por todos os lados, ande por todos os corredores, ande por todas as alas, Senhor. Toque o moribundo. Cure quem o Senhor tiver que curar. E liberte quem o Senhor tiver que libertar. E aqueles que estão voltando para o plano espiritual com a sua bagagem, que eles possam chegar lá e oferecer algo à divindade. E aqueles que estão vindo temerosos e com razão, porque eles irão continuar no mundo de prova e expiação. Que eles possam ter o fortalecimento de levar a seguinte os seus planos e que em nenhum momento, por engano, esqueçam de Jesus. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado a todos. Aristeu, muito obrigado. Que Jesus te abençoe. Só faço uma pergunta para o Onyx. Quando eu terminar End Broadcast, vai ficar salvo no YouTube? Quando terminar End Broadcast? Não, sim, eu sei que é End Broadcast. Sou professor de inglês, né?
vai ficar salvo no Facebook? Vai ficar salvo no Facebook? Fica. Então tá bom. Gente, lembremos de Deus. Aristeu, Axé a todos. o Onix vai Coraçãozinho a casar, viu, todos. gente? Dia 4 ou dia O Onix 3. vai casar dia 4. Dia 4. Beijo, muito obrigado a todos. Até, Lembremos muito de obrigado Deus. a Beijo todos. amigos. Até, Obrigado. tchau, tchau. Tchau, querido. Ô, Aristeu, quer falar mais alguma coisinha? Tô imantado na vibração aqui. Tá bom. Beijo, tchau, tchau. Até, tchau, Tchau, tchau. tchau.